Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos as perspectivas climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, começamos o ClimaCast dessa quinzena analisando a previsão de temperatura, principalmente agora, né, no período de junho, julho, onde está começando o inverno. É importante a gente monitorar como que estão as condições, as previsões de temperatura mínima. Então, nos próximos 30 dias, a gente tem previsões aí de temperaturas baixas, tanto para o dia 11/6, uma previsão mais próxima, né, do dia que a gente está. Então, hoje aqui dia 8 de junho, né? Então, dia 11 de junho a gente tem uma previsão de temperatura baixa, se concentrando bastante na região noroeste centro-sul, tá? Mas essas temperaturas aí ficando na casa de 2 a 4 graus, as temperaturas mínimas. E aí, uma outra previsão no dia 5/7, então dia 5 de julho, mais generalizada, com essas temperaturas aí ficando na casa dos 2, 4 graus, algumas regiões até indicando temperaturas em torno de 0 graus, mais generalizada para o estado todo. Então, vale o alerta, né, principalmente para a cultura do trigo, o risco de geada é muito grande, principalmente no mês de julho. Então, vale a gente ficar de olho, ver se essa previsão se confirma e acompanhar, né, se tem alguma previsão aí a mais curto prazo também, porque essa previsão atualiza diariamente. Bom, além da previsão de temperatura, trouxe aqui para a gente ver como que está a condição do fenômeno El Niño Oscilação Sul. Então, a gente vê que a última atualização do dia 30 de maio o resfriamento da superfície do mar, né, da temperatura da superfície do mar, segue negativo, então segue acontecendo. Então, a gente continua aí com uma perspectiva de laninha, pelo menos para os próximos meses, tá? Alguns modelos ainda indicando a continuidade dessa laninha ao longo do ano, mas focando aqui nos próximos meses, a gente vê sim uma persistência dela, principalmente agora no mês de junho. Bom, entrando agora nas nossas regiões, nas análises detalhadas de cada região, a gente vê aqui para a região noroeste, começando por São Luís Gonzaga, a gente tem volumes altos previstos, isso é generalizado também, não é específico da região noroeste. A gente vê uma previsão de 192 milímetros para os próximos 30 dias. Algumas quedas de temperatura, como a gente observou já, né, no dia 11, 12 de junho. Depois uma queda não tão significativa em torno do dia 25, 26 de junho, e aquela queda drástica no dia 5 de junho, que chama atenção e deixa em alerta para geadas, tá? Grandes volumes de chuva se concentrando na segunda quinzena do mês de junho e também no início do mês de julho. Quando a gente avança para Santa Rosa acumulando em torno de 240 milímetros, um volume bem significativo de chuva previsto para o dia 22, 23 de junho. As temperaturas muito parecidas com São Luís Gonzaga, então dia 11 e 12 uma temperatura menor, de novo no dia 25 e de novo no dia 5/7 uma queda mais drástica na temperatura. Campo Novo segue o mesmo padrão, com volumes elevados, então 247 milímetros previstos para os próximos 30 dias, e o mesmo padrão de temperaturas mínimas que chamam mais atenção, mais drásticas aí no dia 11, 12 e 25 de junho, e no dia 5 de julho também. Quando a gente entra na região do Planalto, então o Planalto a gente vê aqui começando com Água Santa, uma previsão de chuva também em volumes altos, acima de 200 milímetros, de 227 milímetros. Quando a gente olha a queda de temperatura, o dia 11 e dia 12 também aparecem aqui. Do dia 25 não chama tanta atenção aqui em Água Santa, que fica na casa dos 10 graus. E mesmo no dia 5/7 a gente já vê que a temperatura mínima está um pouco mais amena, né? Então, aí ficando na casa dos 5 graus, não tão drástica como a gente tinha observado aí nas outras regiões do Noroeste. Avançando para Sarandi, Sarandi tem um acúmulo de chuva aí de 238 milímetros para os próximos 30 dias, um volume bem significativo acontecendo no dia 22, 23 de junho, aí passando dos 60 milímetros, né? E o padrão das temperaturas mínimas, das quedas de temperatura, segue muito parecido com o que a gente observou. E, de novo, dia 5 de julho, não tão drástico aqui para a região do Planalto. Avançando para Não Me Toque tem um acumulado de 234 milímetros para os próximos 30 dias, padrão de temperatura muito parecido,
Também essa chuva no dia 22, 23 é acima dos 60 milímetros, que chama bastante atenção. Uma outra chuva aí prevista para o dia 4, 5 de julho, e a queda na temperatura um pouquinho mais severa do que as outras regiões do Planalto, então atinge daí 4, podendo atingir 4, 3 graus, no dia 5 de julho. Quando a gente avança para Ibirubá, Ibirubá segue também na casa dos 200 milímetros, então uma previsão de 223 milímetros para os próximos 30 dias. De novo, né, essa previsão de chuva do dia 22, 23 está generalizada, a gente tem visto esse volume significativo em todos os locais, então aí na casa dos 60 milímetros. Quando a gente vem aqui para Ibirubá, a chuva do dia 4 de julho, um volume um pouco menor e a queda de temperatura também um pouco mais drástica, atingindo valores menores do que as outras regiões. Agora, Panambi. Panambi segue na casa dos 200 milímetros, então a gente vê aí um alto volume de chuva acumulado para toda a região noroeste, Planalto e agora entrando no noroeste centro também, tá? Então acumulando 231 milímetros para os próximos 31 dias. De novo, se destaca a chuva do dia 22, 23 e do dia 4 de julho, tá? As temperaturas seguem o mesmo padrão, então dia 11, dia 12 de junho, dia 25, uma queda na temperatura, mas nada que chame minha atenção, e de novo, dia 5 de julho, colocando a gente aí em estado de alerta, com temperatura chegando a 4, 5 graus. Cruz Alta segue o mesmo valor, né, até o mesmo valor de chuva acumulada de Panambi, então 213 milímetros previstos para os próximos 30 dias. A chuva do dia 22 tem uma queda, né, ainda assim é um volume alto, mas agora abaixo de 60 milímetros. As previsões de temperatura mínima para o dia 11 e 12 de junho seguem firmes aqui em Cruz Alta também. E, de novo, a previsão de temperatura para o dia, temperatura mínima, né, para o dia 5 do 7, segue aí bem baixa para a Cruz Alta também. Quando a gente vem para Tupanciretã, Tupanciretã traz um volume acumulado de chuva um pouco menor, então acumulando 175 milímetros nos próximos 30 dias. As temperaturas, principalmente do dia 11, bem baixas, né? Então, dia 11, dia 25 passa, né, abaixo dos 10 graus, ficando aí na casa dos 7 ou 8 graus. E no dia 7 do 5, chamando bastante atenção, tendo uma temperatura bem baixa, tá? Quando a gente vem para Júlio de Castilhos, o padrão começa a ficar muito parecido, né? Continua o mesmo da região anterior, da localidade anterior. Então, a gente tem um volume menor agora na baixa da casa dos 200 milímetros, então ficando em 183 milímetros nos próximos 30 dias. Temperaturas mais severas aí, então, no dia 11, 12 e no dia 5 do 7. E volumes menores aí ao longo do mês, não tão drásticos aí, como a gente tinha observado nas outras regiões. Quando a gente entra na região Centro-Sul, Centro-Sul registra os menores volumes de chuva nos próximos 30 dias, então aqui São Cepé marcando 128 milímetros, mas em contrapartida apresenta as menores temperaturas, então as quedas de temperatura no dia 11, 12 e no dia 5 do 7 são mais intensas para a região Centro-Sul, aqui no caso de São Cepé e também nas outras regiões que a gente vai ver. Então, quando a gente avança para Caçapava do Sul acumula 115 milímetros nos próximos 30 dias. Grande parte do volume também concentrado a partir da segunda quinzena de junho e comecinho de julho. E as quedas de temperatura chamam atenção, principalmente no dia 11, 12 de junho e no dia 5 de julho. Quando a gente entra em Bagé, Bagé tem o menor volume aí acumulado, então de 69 milímetros previstos nos próximos 30 dias. Grande parte do volume ficando aqui no dia 4 de julho, tá? Seguido pela queda de temperatura extremamente significativa aí no dia 5 do 7. Dia 11 e 12 de junho também chama bastante atenção. Então, nessa região sul, né, centro-sul do estado, a gente pode ficar em estado de alerta aí para os próximos dias, principalmente no dia 11 e no dia 12. E por fim, a gente chega em Arroio Grande, então Arroio Grande muito parecido com Bagé, um volume menor de chuva acumulada, então 61 milímetros nos próximos 30 dias, grande parte do volume também ficando aí no dia 4 de julho, e as quedas de temperatura aí chamando bastante atenção, dia 11, 12 e dia 5
de julho, desculpa. Então, eu acho que é isso que a gente tem observado, né? Os padrões aí de datas de ocorrência de queda de temperatura, principalmente a chuva está variando um pouco, principalmente quando a gente olha noroeste, centro e centro-sul, mas as quedas de temperatura, elas estão previstas aí para essas datas, lembrando que a queda de temperatura do dia 11 e 12 de junho, a probabilidade de ocorrência dela é maior. A gente tem visto outras fontes aí mostrando uma entrada de massa de ar, de uma frente fria, né, uma massa de ar polar chegando, que vai chegar no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, realmente tem essa previsão de queda de temperatura. Por enquanto, a previsão de geada fica mais nas regiões serranas, né, mas vale o alerta aí para as regiões produtoras também para o dia 11 e para o dia 12. E para finalizar o nosso ClimaCast dessa quinzena, eu trouxe aqui um gráfico de previsão de safra. Sei que agora começou o período, né, o plantio do trigo, então é um momento importante para a gente monitorar. Essas temperaturas mínimas chamam a atenção, porque a gente sabe como isso influencia no desenvolvimento da cultura. Os altos volumes de chuva também é algo que chama atenção, característico da laninha e chama a atenção do produtor, porque nós sabemos também que pode desenvolver certas doenças, então todo esse monitoramento ele é importante, mas eu também trago aqui como que a condição de disponibilidade hídrica, né, no solo pode impactar a produtividade. Então aqui eu trouxe 3 gráficos, né? Em cada gráfico eu tirei uma média dos possíveis cenários de produtividade de cada região. Então aqui a gente tem o cenário mais fraco, representa um cenário de clima desfavorável, o verde um pouquinho médio aqui representa um cenário médio de clima e o verde escuro representa um cenário muito bom de clima. E aí eu trouxe aqui a média das nossas 4 regiões para 3 datas de plantio. Então a gente observa que a região do Noroeste e do Planalto apresentam os melhores valores de produtividade esperada, então aqui é uma previsão, tá? Com base em dados climáticos históricos de 41 anos. Então a gente vê aí com o cenário médio ficando na casa de 48 sacas por hectare, 50, né? Enquanto a gente avança para o Noroeste e Centro, esses valores são um pouquinho menores e no Centro-Sul menor ainda, né? Então a gente vê que para o plantio do dia 15 do 5, esse é o cenário. Esse cenário se mantém, né, muito parecido, independente da data de plantio. Então, a produtividade, o potencial produtivo das regiões do Noroeste, Planalto, Noroeste e Centro tendem a ser maior, né? Quando a gente avança na data de plantio, então no dia 30 do 5, a gente tem uma previsão de melhores valores de produtividade, apesar de não tão significativos, né? Então a gente vê que aqui no Noroeste um cenário médio de clima se mantém a produtividade, quando a gente vem para o Planalto, altera em uma saca, né? Quando a gente vem para o Noroeste e Centro, em 2, e para o Centro-Sul, aumenta um pouco mais significativamente, em 4 sacas. Mas quando a gente avança um plantio para um plantio mais tardio, então simulando aqui um plantio no dia 15 do 6, então aqui são só cenários climáticos históricos, a gente não tem dado nenhum observado, porque a gente ainda não chegou nessa data. Então, só olhando o histórico, quais são as possibilidades de cenário, a gente enxerga esse mesmo padrão. Que Noroeste, Planalto, Noroeste e Centro tendem a ter valores maiores de produtividade, enquanto o Centro-Sul tem uma produtividade potencial menor, mas que num cenário médio de clima, vamos focar num cenário médio de clima, um plantio mais tardio aponta para valores melhores de produtividade. Então, a gente fica aí em torno de 51 sacas no Noroeste, 55 no Planalto, né, em comparação com 50 e 51 nas outras datas, 54 no Noroeste e Centro e praticamente 51 aqui no Centro-Sul em comparação com 47 e 43. Então, por enquanto, olhando as condições climáticas, o que a gente vê é que um plantio mais tardio do trigo pode favorecer a produtividade, mas vale a gente observar, né? Vale ver como que as condições de clima e de armazenamento de água disponível no solo vão se comportar. A gente sabe que cada fase da cultura tem uma demanda crucial por necessidade hídrica, né? Por disponibilidade hídrica. Então, esses cenários, eles vão mudando. A minha proposta é trazer eles aqui quinzenalmente, a gente ir observando como que essa produtividade vai se estabelecendo, tá? E qualquer dúvida em relação aos modelos, às análises aqui apresentadas, deixe nos comentários que a gente sempre vai buscar responder. Então, fazendo um apanhado geral do ClimaCast dessa quinzena, o que a gente tem é que a laninha continua, pelo menos para os próximos meses, esse resfriamento ele segue firme e forte,
na temperatura da superfície do mar. Os altos volumes de chuva, né, estão sendo previstos aí principalmente para as regiões noroeste, planalto, noroeste e centro. A gente tem as quedas de temperatura previstas generalizadas, então, para o dia 11 do 6 e 12 também, e no dia 5 do 7, e que o plantio tardio do trigo, por enquanto, apresenta as melhores condições climáticas e os maiores valores de produtividade. Agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra no próximo ClimaCast.